Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, tá no dia a dia de muita gente. O uso do acetaminofeno, que a gente conhece mais como paracetamol, né? Uhum. Principalmente durante a gravidez e ali nos primeiros anos de vida da criança. Isso. É aquele remedinho que quase todo mundo tem na gaveta, para dor de cabeça, para febre, super comum. Exatamente. E o motivo da nossa conversa hoje é que tem crescido, assim, uma discussão na comunidade científica, sabe? Sobre uma possível ligação entre usar o paracetamol nessas fases críticas do desenvolvimento do cérebro e um risco talvez maior para condições como o transtorno do espectro autista, o TA, e também o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E para guiar a gente aqui nessa análise, temos fontes bem variadas, né? Desde estudos que acompanharam assim grupos enormes de pessoas por anos, Uhum, as cortes. Isso, cortes, pesquisas que compararam irmãos dentro da mesma família, experimentos com animais, camundongos, ratos. e também análises mais bioquímicas, né? Tentando entender os mecanismos por trás, revisões que juntam vários estudos e até declarações de especialistas. É bastante coisa. Sim. E um ponto, acho que fundamental para a gente já deixar claro desde o início, as evidências são bem diversas e, sendo bem honesto, às vezes elas apontam para lados opostos. Entendi. Então a nossa meta aqui hoje é tentar destrinchar o que a ciência atual está sugerindo sobre essa relação, que é bem complexa, e apresentar isso de um jeito claro, equilibrado, mostrando os achados e também os desafios de cada tipo de estudo, né? Perfeito. Então vamos lá. Começando pelas observações em humanos, nas populações. Parece que os primeiros alertas, digamos assim, vieram de estudos que notaram uma coisa curiosa, uma coincidência. Sim. Em alguns países, tipo Dinamarca, Finlândia, o aumento nas vendas de paracetamol parecia que andava junto com o aumento de diagnósticos de TEA. Essas são as chamadas correlações ecológicas. É tipo olhar para o mapa e ver duas coisas acontecendo ao mesmo tempo na mesma região. Outro exemplo que aparece na literatura é aquela hipótese meio diferente, que ligava a circuncisão infantil com TEA. Ah, eu vi isso. A ideia era que talvez o paracetamol usado para dor depois, Exatamente. a sugestão era essa, que o paracetamol pós-procedimento poderia ser um elo. Mas assim, são associações intrigantes, claro, em nível de população. Só que elas sozinhas não provam que uma coisa causa a outra para o indivíduo específico, entende? Entendi. É mais um sinal de fumaça, talvez. Isso, um bom ponto de partida para investigar mais a fundo, para ir além dessa observação geral. Robustas, que seriam os estudos de coorte que você mencionou. Aqueles que acompanham as pessoas por mais tempo. Exato. O que esses estudos mostraram sobre a exposição ao paracetamol durante a gravidez? Olha, várias cortes grandes, bem conhecidas, tem a dinamarquesa, a norueguesa, uma espanhola, a de Boston, lá nos Estados Unidos, encontraram associações que iam na mesma linha. De modo geral, o que elas apontaram foi que a exposição pré-natal ao paracetamol, que era relatada pelas mães, né, estava associada a um risco um pouquinho maior para os filhos desenvolverem TDAH ou transtornos hipercinéticos ou terem traços e até diagnósticos de TEA. Um risco um pouco maior. E eles viram se a quantidade fazia diferença? Tipo, usar mais vezes ou por mais tempo? Boa pergunta. Alguns desses estudos encontraram, sim, indícios do que a gente chama de relação dose-resposta. Ou seja, quanto maior a duração ou a frequência de uso que a mãe relatava, maior parecia ser esse risco observado. Interessante. E também surgiram algumas diferenças dependendo do trimestre da gravidez. Alguns estudos sugeriam que a associação era mais forte com o uso mais pro final da gestação, segundo ou terceiro trimestres, pensando em TDAH e TEA. Já outros, olhando para a QI ou função executiva, apontavam mais para o uso no início. Tá, mas aí vem a pergunta de 1 milhão, né? Essas associações que eles encontraram, elas significam que foi o paracetamol mesmo que causou o problema? Esse é o ponto crucial. É o calcanhar de Aquiles desses estudos observacionais. Os famosos fatores de confusão. É absolutamente essencial a gente pensar no chamado viés de indicação. Viés de indicação? Explica melhor? É simples, na verdade, porque a mãe tomou o paracetamol. Foi para tratar uma febre, uma infecção, uma dor específica? Ou será que ela tinha alguma condição de saúde já existente,
tipo uma doença autoimune, pré-eclâmpsia ou mesmo alguma questão de saúde mental. Ah, entendi. Porque essas condições da mãe. Exatamente. Muitas dessas condições maternas, por si só, já são fatores de risco conhecidos para aumentar a chance de problemas no neurodesenvolvimento da criança. Então, como separar o efeito do remédio do efeito da doença que levou a tomar o remédio? É difícil. Faz todo sentido. É um nó difícil de desatar. E a genética da família? Não pode pesar também? Com certeza. A genética compartilhada é outro fator de confusão gigante. Pensa assim, pais que têm eles mesmos traços de TDAH, ou de autismo ou outras condições psiquiátricas, eles podem ter uma predisposição genética que, obviamente, compartilham com os filhos. Uhum. E esses mesmos pais, por N motivos, talvez até relacionados à própria condição deles, podem ser mais propensos a usar paracetamol durante a gravidez. Um estudo recente, acho que de In e colaboradores, reforçou muito essa ligação forte entre transtornos psiquiátricos nos pais e o risco de TEA nos filhos. Nossa! Então, separar o efeito do remédio desses fatores genéticos e da condição original da mãe é um desafio metodológico enorme nesses estudos observacionais. Enorme mesmo. Tá, então os pesquisadores sabem disso. Como eles tentam driblar esses desafios para conseguir uma resposta mais confiável, mais perto da causa real? Bom, uma estratégia que o pessoal considera metodologicamente mais forte para lidar com essa confusão que vem da família são os estudos controlados por irmãos. Irmãos? Como assim? A lógica é comparar irmãos da mesma família. Pega uma família onde um filho foi exposto ao paracetamol durante a gestação da mãe e o outro irmão não foi. Ah, porque eles compartilham muito da genética e do ambiente de casa, né? Exatamente. Como irmãos compartilham boa parte dos genes e crescem, em geral, no mesmo ambiente familiar, essa comparação ajuda a isolar melhor o efeito específico da exposição ao medicamento, descontando muita dessa bagagem familiar. Genial. E o que esses estudos com irmãos descobriram? Deram o mesmo resultado das coortes? Aí que está a grande virada na história. 2 estudos grandes e recentes, um feito na Suécia e outro na Noruega, usaram essa metodologia com milhares de pares de irmãos. E o resultado principal foi Bem diferente. diferente como, depois de controlar esses fatores familiares compartilhados, usando a comparação entre irmãos, eles não encontraram uma associação significativa entre o uso de paracetamol na gravidez e o risco de TEA, TDAH ou deficiência intelectual nos filhos. Peraí, então aqueles riscos que as coortes mostravam meio que sumiram. Basicamente, sim. A associação não se sustentou quando a comparação foi feita de forma mais rigorosa dentro da mesma família. Uau, isso muda bastante o cenário, né? Quer dizer que talvez a associação vista antes fosse mais por causa desses outros fatores da genética, da condição da mãe. Exatamente. Essa interpretação mais forte que sai desses estudos com irmãos. Eles sugerem que a confusão por fatores genéticos e ambientais que são compartilhados na família provavelmente explica as associações que a gente via nos estudos observacionais mais simples que não conseguiam controlar esses fatores tão bem. Entendi. Claro, é importante dizer que os estudos com irmãos também não são perfeitos. Eles têm suas próprias limitações, né? Pode ter mudança no ambiente entre uma gravidez e outra, a precisão da informação sobre o uso do remédio ainda pode ser um ponto, mas são considerados um avanço metodológico importante para tentar chegar mais perto de uma relação causal. Antes da gente ir para os mecanismos biológicos, teve alguma outra tentativa em humanos, talvez medindo exposição de um jeito mais direto, sem depender só do relato da mãe? Teve sim. Uma outra linha de pesquisa interessante foi olhar para os metabólitos do paracetamol no sangue do cordão umbilical, coletado logo no nascimento. No sangue do cordão. Isso. Um estudo da Corte de Boston fez exatamente isso. Eles mediram os níveis desses restos do paracetamol no sangue do cordão e viram que níveis mais altos estavam correlacionados com um risco maior de diagnóstico de TEA e TDAH mais tarde na infância. E isso ajuda como? Bom, isso dá uma medida biológica mais objetiva da exposição do feto, né? Contorna um pouco aquela questão da mãe ter que lembrar direitinho quanto e quando usou o remédio. E reforça que, biologicamente, é plausível que o composto chegue ao feto. Entendi. Mas ainda assim,
Ainda assim, mesmo esses estudos com biomarcadores podem ter dificuldade em controlar todos os outros fatores de confusão que a gente já falou. É um quebra-cabeça com muitas peças. Com certeza. Bom, vamos sair um pouco agora dos estudos em populações humanas e as pesquisas em modelos animais. Ratos, camundongos, o que eles nos dizem? Eles podem ajudar a entender como o paracetamol poderia, em tese, afetar o cérebro? Podem sim. A grande vantagem dos modelos animais é o controle experimental, né? Dá para administrar doses controladas em momentos específicos do desenvolvimento e investigar diretamente os efeitos no comportamento e nas células do cérebro. E o que foi encontrado nesses estudos? Os achados incluem algumas coisas. Em termos de comportamento, a exposição ao paracetamol durante o desenvolvimento dos roedores foi associada, em alguns estudos, à hiperatividade, a dificuldades em se habituar a estímulos novos, que é uma forma básica de aprendizado, e também problemas de memória e aprendizado espacial. E questões sociais, tipo o autismo? Alterações em sociabilidade ou no processamento de sensações também foram vistas, mas aí os resultados foram menos consistentes entre os estudos. Ah, então essa questão da consistência aparece de novo aqui. Aparece, e é um ponto crucial. Uma revisão sistemática recente muito boa, feita por Codias e colaboradores, analisou dezenas desses estudos pré-clínicos. E o que eles destacaram foi uma notável falta de consistência nos resultados comportamentais. Especialmente, isso é importante quando se consideram doses que não são tóxicas para o fígado dos animais. A qualidade dos estudos varia muito, a metodologia também. E por que essa questão da toxicidade no fígado é tão relevante aqui? Porque doses altas de paracetamol são conhecidamente tóxicas para o fígado, isso a gente sabe da clínica humana e dos animais. Se o animal no experimento está sofrendo com uma toxicidade geral no corpo, isso por si só pode afetar o comportamento dele, concorda? Claro, ele pode ficar apático ou agitado por estar doente. Exato, independentemente de um efeito direto no cérebro em desenvolvimento. A revisão do Koja sugere que a gente deveria olhar com mais atenção para os resultados de estudos que usaram doses mais baixas, abaixo de um certo limite, eles falam em cerca de 200 mg/kg por dia em roedores, que seriam mais comparáveis às doses que a gente usa em humanos para tratar dor e febre. E nessas doses mais baixas e relevantes. Mesmo nessas doses mais baixas, os resultados comportamentais não foram consistentes entre os estudos. Alguns achavam efeito, outros não. Então, a conclusão dessa revisão foi que a exposição ao paracetamol em doses não tóxicas não parece resultar de forma consistente em problemas de neurodesenvolvimento nos roedores. Entendi. Então, fazer a ponte direta dos estudos animais para a situação humana é Complicado. bem complexo. Tem a questão da dose, as diferenças entre as espécies, a própria relevância de alguns testes comportamentais para a condição humana. Mas, hipoteticamente, vamos pensar, se o paracetamol tivesse um efeito direto no desenvolvimento cerebral, como isso poderia acontecer? Quais seriam os mecanismos biológicos? Aí a gente entra numa área fascinante, porque várias vias foram propostas. E o interessante é ver como elas podem estar interligadas. Uma das mais faladas é o estresse oxidativo. Estresse oxidativo, aquele desequilíbrio entre radicais livres e antioxidantes. Isso mesmo. O paracetamol, quando é metabolizado no nosso corpo, gera um subproduto, o NAPQI, que é bem reativo. E para neutralizar esse NAPQI, o corpo usa a glutationa, que é o nosso principal antioxidante dentro das células. E qual a ligação com o TEA, por exemplo? A sugestão é que algumas crianças com TEA poderiam ter, talvez por questões genéticas ou metabólicas, sistemas de defesa antioxidante menos eficientes, ou níveis mais baixos de glutationa para começar. Isso as tornaria, em tese, mais vulneráveis ao esgotamento da glutationa causado pelo paracetamol. Faz sentido. E a inflamação, que também é muito comentada no contexto do TEA. A neuroinflamação e a desregulação do sistema imune são outra via super investigada. A gente sabe que a ativação do sistema imune da mãe durante a gravidez é um fator de risco para a TEA. E o paracetamol pode modular as respostas imunes inflamatórias. Como? Talvez afetando células imunes importantes do cérebro, como a microglia, ou alterando o equilíbrio daquelas moléculas sinalizadoras, as citocinas. A própria ação do paracetamol inibindo as prostaglandinas pela via COX também entra nessa discussão da inflamação. Entendi.
Tem mais alguma via importante sendo considerada? Sim, pelo menos outras duas áreas ganharam bastante atenção. Uma é a disrupção endócrina. Tem pesquisas investigando se o paracetamol poderia agir como um desregulador hormonal, afetando a produção de hormônios como os estrogênios, que são cruciais para a maturação do cérebro. Hormônios. Isso. E a outra área é a interação com o sistema endocannabinoide, aquele sistema interno do corpo que usa moléculas parecidas com as da cannabis. Parece que parte do efeito analgésico do paracetamol pode envolver esse sistema indiretamente. E esse sistema é importante para o cérebro. E importantíssimo, o sistema endocannabinoide é vital para guiar a formação das conexões entre os neurônios durante o desenvolvimento. E alterações nesse sistema também já foram associadas ao TEA. Nossa, quanta coisa! Então não é uma única explicação, né? É mais uma rede de processos biológicos que poderiam, teoricamente, ser afetados. Estresse celular, inflamação, hormônios, conexões neurais. Exatamente. É uma teia complexa. E ainda se fala de outros mecanismos possíveis, como alterações epigenéticas, que são mudanças em como os genes são lidos sem mudar o DNA em si, problemas nas mitocôndrias, que são as usinas de energia das células, e até interações com as bactérias do nosso intestino, o microbioma. Ufa! Muita informação. Então, vamos tentar juntar tudo isso. A gente tem associações vistas em vários estudos observacionais. Sim. Temos vários mecanismos biológicos que, em tese, poderiam explicar uma ligação. Plausíveis, sim. Mas aí a gente tem os estudos de irmãos, que são metodologicamente fortes e que colocam um ponto de interrogação enorme na causalidade direta, apontando mais para a confusão familiar. Exato. E os dados dos animais em doses relevantes são inconsistentes. Como a ciência resume o estado atual dessa questão toda? Qual o consenso, se é que existe? Ora, um resumo é que existe um conflito claro na evidência científica atual. Revisões sistemáticas recentes, como aquela da Prada e colegas que eu mencionei, que avaliaram a qualidade geral de tudo que foi publicado, classificaram a ligação do paracetamol com TDAH como sugestiva. Sugestiva. E com TA como limitada, e pediram mais pesquisas de alta qualidade. Já a revisão do COJAS, focada nos dados pré-clínicos, concluiu que, em doses não tóxicas, o paracetamol não causa de forma consistente problemas de neurodesenvolvimento em roedores. Então, para onde a balança está pendendo mais agora? Eu diria que o peso da evidência atual, especialmente por causa dos estudos de irmãos, está pendendo mais para a explicação pelos fatores de confusão familiar e não por um efeito causal direto do paracetamol na população geral. Estão vendo isso? Elas mudaram as recomendações? Órgãos como o FDA e sociedades importantes como a de medicina materno-fetal revisaram esses dados todos. E, por enquanto, eles não emitiram alertas fortes contra o uso do paracetamol na gravidez, quando ele é clinicamente indicado, claro. Ah, então não proibiram nem nada. Não. Eles reconhecem as associações que foram observadas, mas também apontam as limitações dos estudos, principalmente essa dificuldade enorme de separar o efeito do remédio da razão pela qual ele foi usado em primeiro lugar. E qual é a recomendação prática, então? A recomendação geral continua sendo, se precisar usar, usar na menor dose que funcione e pelo menor tempo necessário. Mas eles ainda consideram o paracetamol uma opção aceitável e muitas vezes a mais segura disponível para tratar dor e febre na gestação. O que nos leva direto ao dilema prático para as famílias e para os médicos, né? Como lidar com uma dor real, uma febre alta durante a gravidez ou mesmo na infância, pesando esse risco potencial que, pelo que a gente viu, ainda é incerto? É o grande desafio do dia a dia. Por um lado, existe a preocupação com o que alguns chamam de febrefobia, né? Aquele medo exagerado da febre que pode levar a um uso, talvez, excessivo de antitérmicos. Sim, tratar qualquer febrinha. Exato. Por outro lado, dor e febre altas também não são inofensivas. Podem trazer riscos e um desconforto enorme para a mãe ou para a criança. E tem até um debate sobre o quanto realmente ajuda a tentar suprimir agressivamente a febre em todas as situações, já que a febre é um mecanismo de defesa natural do corpo. É complexo. Muito. A conversa franca entre o médico e a paciente ou os pais é fundamental. Avaliar a necessidade real do medicamento, ver se existem alternativas e, se for usar o paracetamol, que seja de forma criteriosa, consciente.
E só por curiosidade, antes da gente fechar, a N-acetilcisteína, o NAC, que é aquele antídoto para overdose de paracetamol, ele tem algum papel nessa história toda? O NAC é interessante porque ele age justamente repondo a glutationa, combatendo aquele estresse oxidativo que a gente falou. Por causa disso, ele tem sido pesquisado para várias condições neurológicas e psiquiátricas. Ah, é? Sim, inclusive saíram alguns estudos pequenos, bem preliminares, usando o NAC em pessoas com autismo, com resultados mistos, alguns promissores, outros nem tanto. Mas ainda está muito longe de ser um tratamento estabelecido ou uma resposta para essa questão do paracetamol e neurodesenvolvimento. É mais uma peça no quebra-cabeça do estresse oxidativo. Entendi. Bom, então para a gente amarrar tudo que a gente conversou. Temos uma associação que aparece em muitos estudos observacionais, ligando o uso de paracetamol na gravidez ou na infância, com um risco um pouco maior de TEA e TDAH. Certo. Temos vários mecanismos biológicos sendo explorados que poderiam, em teoria, explicar essa ligação. Estresse oxidativo, inflamação, etc. Sim, a plausibilidade biológica existe. Porém, temos a forte contra-evidência dos estudos controlados por irmãos, que sugerem que os fatores de confusão da família, genética, ambiente, condição materna, são a explicação mais provável para essas associações. Exato, essa é a principal mensagem desses estudos mais recentes e robustos. E os dados de modelos animais em doses que seriam relevantes para a gente são inconsistentes. Isso. Então, a conclusão-chave no pé em que a ciência está hoje é que a causalidade não está comprovada. Não dá para afirmar que o uso típico, recomendado, do paracetamol causa TEL ou TDAH na população geral, quando a gente consegue controlar bem a confusão. Exatamente. A ciência atual não estabelece essa relação causal direta, mas as pesquisas levantam questões importantes, sim, sobre possíveis vulnerabilidades individuais. Talvez algumas pessoas, por sua genética ou por alguma condição de saúde, sejam mais suscetíveis. Isso ainda precisa ser mais bem investigado. E isso nos deixa com uma reflexão importante para o futuro, né? Primeiro, como lidar com essa incerteza na prática, com um remédio tão comum e fases tão sensíveis do desenvolvimento. E segundo, será que esse foco todo no paracetamol não pode acabar desviando a nossa atenção de um quadro muito maior? Como assim? Daquela interação super complexa entre a genética de cada um, a nutrição, o estresse, as infecções, a saúde da mãe, a exposição a outras toxinas ambientais, tudo isso junto moldando o desenvolvimento do cérebro. É uma ótima pergunta. Talvez a resposta não esteja em um único fator, mas nessa combinação de múltiplas influências. E que tipo de pesquisa ajudaria a gente a ter mais clareza? Talvez estudos que consigam medir melhor a exposição real ao remédio, que foquem mais nessas interações entre genes e ambiente, ou que tentem identificar se existem mesmo subgrupos de pessoas com maior risco. São todas perguntas essenciais para guiar a pesquisa futura. A busca por respostas continua, sempre tentando achar aquele equilíbrio delicado entre tratar os sintomas que precisam ser tratados e garantir a maior segurança possível, especialmente durante os períodos mais vulneráveis do desenvolvimento humano.